Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos o Compondo a Tese aqui, onde basicamente eu comento o que teve de mais relevante aí de notícia durante a semana. Aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente tem as notícias, os links aí para quem quiser acompanhar ou ir mais a fundo. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com o IBCBR, está subindo 0,8% em março versus fevereiro, o que novamente coloca o IBCBR acima do esperado pelo mercado, que mostra a robustez contínua da economia brasileira, a inflação não estourando, se mantendo ali mais resiliente, mas ainda assim a economia crescendo consistentemente, mesmo com os juros em níveis mais altos. A gente tem importações de aço no Brasil registrando alta de 27,5% até abril, mostrando aquilo que foi comentado na análise da Uzi Minas e da Gerdau, certo? A gente vai ter a continuidade aí de aperto no mercado, com excesso de demanda, de oferta versus demanda, de modo a justamente pressionar preços para baixo e continuar afetando negativamente as operações de siderurgia. O Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto insinuando possível candidatura de Tarcísio à presidência, então começando a empurrar ali o que bastante gente aí tá esperando como uma possibilidade para uma virada política da entrada do Tarcísio na disputa e justamente pintar aí um 2026 com mais austeridade e por aí vai, certo? Uma eleição ali com um horizonte político, especialmente em contas públicas, mais positivo, ainda com o Bolsonaro se debatendo, né, no processo. E por último, aqui no geral, a gente tem o governo aí fazendo as medidas de congelamento de 31,3 bi de reais e anunciando o IOF, que fez o mercado se desesperar, não tem sentido o pânico todo. De qualquer forma, a gente teve ali já eles recuando na sequência, e não só isso, o recuo já vindo com sinalização do Haddad de que vai ter mais contingenciamento para compensar as perdas do recuo do IOF. Esse recuo ainda não dá muito claro de qual nível vai ser, porque eles ainda estão meio apavorados ali com o backlash, com a resposta que veio no contra do IOF, mas de qualquer forma a gente tem o governo se mostrando ainda com algum esforço de controle das contas, certo? Para cumprir ali a meta colocada. Nos ativos que não são do portfólio, a gente tem a Melius avaliando captação de recurso, incluindo possivelmente follow-on para compra de Bitcoin. Tá? Então a operação cada vez mais tomando atitudes aqui que, inclusive falando de abertura de capital em over-the-counter, em OTC, em mercado de balcão, nos Estados Unidos para poder ter acesso a capital estrangeiro. Olha, uma quantidade de medidas aí que me parecem bem erráticas, pouco centradas e na base do desespero. A questão de Bitcoin, já comentei que no canal tem vários vídeos aí explicando por que aquilo ali não é investimento, então volto a reforçar, é uma ideia sem fundamentação. Tá? Na sequência a gente tem os ativos do portfólio, a Mobile, que agora é TOC, né? Mudando o ticker para segunda-feira, para TOC 3, TOKY3, o que era já esperado quando mudou o nome lá atrás, já dava para saber, tá? Que muito provavelmente ia ter uma mudança de ticker, certo? Deixa de ser MBLY3 e passa a ser TOKY3 a partir de segunda-feira. A análise, se for feita nesse final de semana, se não tiver necessidade, se der para adiantar, mesmo a teleconferência sendo só na segunda, se for feita nesse final de semana, vai ser feita já com o ticker novo, mostrando lá que o ticker antigo ainda está na validade, porque a análise vai ser feita no sábado, segunda-feira passa a valer, então não tem por que colocar com o ticker antigo, certo? Starbucks e Farm do Rio lançando coleção de estampas tropicais em copos e garrafas. A gente tem a Starbucks como parte ali do grupo Zemp, então claramente aí é um potencial gerador de fluxo de caixa para a gente, levantando a marca de Starbucks, trazendo ela novamente, primeiro a brasileirada nela, e trazendo ela novamente ali à tona, o foco, certo? Com mais espaço agora para investimento, com mais estruturação da operação como um todo, depois que entrou para a Zemp, a gente via isso no same store sales da operação, e a Farm ali do grupo Asas, certo? Antigo grupo Soma, que juntou com a Arezzo, com relevância e trazendo aí talvez um público mais jovem para aquele tipo de operação ali da Starbucks, que não necessariamente é vinculado a público mais jovem, mas atua em outra faixa de renda mais alta, bem positivo para as duas operações, algo de fluxo de caixa, nada que mova montanhas, mas algo positivo numa direção bem interessante. E por último aqui dos ativos do portfólio, a Azul, com dados de transporte de passageiros até agora em 2025, certo? Fechando aí em abril, os primeiros 4 meses, com um aumento de 9,1% versus o mesmo período no passado, transportando mais de 10 milhões de passageiros. Volto a reforçar, mais um indicativo ali da força operacional da empresa. Passando aos podcasts, a gente tem o The Daily do New York Times, falando da decisão do Trump de não aceitar mais refugiados, né, de travar e estacionar tudo quanto é aceitação de refugiado, exceto por brancos sul-africanos, certo? O que chamam ali de afrikaners,
E aí, toda uma discussão sobre isso, certo? Da quantidade de mentira que ele está contando, da questão toda racial ali, por aí vai. Tá, o nome aqui é No More Refugees. Trump said, except white South Africans. Na sequência, a gente tem a economia pela CBN. Cassiano Ribeiro, do CBN Agro. Cassiano também. Falando sobre a gripe aviária, tá? A gripe aviária, zero risco de faltar ovo ou frango agora. Oferta de carne deve sobrar e preço subir. Falando sobre a questão ali dos reflexos da gripe aviária, que, diga de passagem, já está num movimento aí que parece estar controlado, certo? Especialmente no Rio Grande do Sul. O ponto final da CBN falando da questão da proibição não, né? Da regulamentação efetiva de cursos à distância do MEC, tá? A gente teve EAD, né? A gente teve ali várias medidas colocadas, várias delas já estavam em uso, então assim, quando falaram, proíbe medicina à distância, já não tinha medicina à distância, então era só formalizar, e as que tinham algum nível de formalização que pode alterar a forma de operar, como comentado aqui no canal, se tem algum nível de delta de custo ali para adequação, mas não é como se fosse efetivamente afetar as operações de forma relevante, como o mercado fez parecer pela queda agressiva no preço, tá? Então, a gente tem aqui só um pouco mais de informação e a continuidade de uma dinâmica muito positiva para as empresas de educação que estão no portfólio, sendo elas Cogna, Edux e Cruzeiro do Sul Educacional. O The Daily, falando da questão da saúde do Joe Biden, certo? Ele divulgou que está com câncer de próstata em estágio ultra avançado e houve toda uma discussão justamente, avançaram diretamente no fato de que o governo, quando ele estava no governo, os assessores e por aí vai tentaram passar a ideia de que ele estava numa situação mais tranquila de saúde e até de presença psicológica, mental, certo? E aqui é justamente sobre um livro que saiu agora recentemente, e aí eles comentam justamente a notícia, e isso aqui também foi fogo de palha, deu um pouco no começo da semana, e logo deixou de ser um assunto, tá? O nome é A Reckoning Over Joe Biden's Health, do The Daily, do New York Times. E por último, aqui a gente tem o The Indicator, do Planet Money, falando sobre como é que o Trump está fazendo, de forma bem básica, bem tranquila, de como é que o Trump está fazendo dinheiro em cima daquela meme coin que ele lançou, o cifrãozinho Trump. Tá? Então, basicamente aqui mais um movimento dele para... mais um movimento dele que tem aí cunho de corrupção, é uma vergonha, sem noção, tá? Mas vale a pena para quem quiser entender melhor, o nome é How Trump is Making Coin from Trump Coin. Tá? E por hoje, ficamos por aqui. Precisando de mim, estou sempre no Insta, @investircomsim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã nas análises. Tá? A gente deve fechar o portfólio amanhã. Estou esperando o resultado da Mobile sair. Se o resultado da TOC, né? Na verdade, se o resultado da TOC sair muito complexo, aí a gente aguarda a teleconferência para fazer no próximo final de semana com mais informação. Mas se sair um resultado tranquilo, a gente deve ter a avaliação mesmo sem assistir a teleconferência, que é só na segunda. E aí, assistindo a teleconferência, eu adiciono aí informações que eu vejo como relevantes, se tiver, através de short e reel na sequência. Daí a gente consegue antecipar a análise e fazer ali, falar um pouco mais pós teleconferência dos detalhes que possam vir a ser levantados. Mas vamos ver como é que sai o resultado. Daqui a pouco eu devo colocar aí o resultado Mobile 1T25, como eu sempre faço. Tá? Valeu, galera. Beijão!